E por que que o Air Jordan foi um negócio que explodiu? Cara, o mercado de tênis na década de 80 era muito diferente do que é hoje por várias situações, assim. A primeira é que hoje o tênis é quase que um elemento da cultura pop, né? O tênis não é mais uma... Calçado, né? Nem só calçado. O tênis não é mais um equipamento só. Certo. Pro moda. Porque na época o tênis era equipamento. A Nike foi atrás do Michael Jordan e acho que um dos grandes argumentos que fizeram a Nike ganhar aquele leilãozinho que rolou foi oferecer para o Jordan um tênis com a assinatura dele. Mas um tênis que, acima de tudo, era um equipamento. Eu acho que era um período mais embrionário da indústria de artigos esportivos como um todo. E acho que quando vocês falaram da Nike, mudar o negócio ou explorar um território novo, não era exatamente isso, porque estava tudo dentro dos esportes. A Nike nasceu como sendo uma marca de artigos esportivos que, porventura, por um acaso, surgiu numa área onde as pessoas praticavam muita corrida, né? No Oregon, a galera corria ao ar livre, corria na montanha, e por isso a Nike nasceu como uma empresa de running. Ela queria explorar outros territórios do mesmo ecossistema que era o esporte. Era muito arriscado porque o basquete era uma coisa que tinha começado um pouco com o Magic Johnson, com o Larry Bird, mas era uma coisa muito recente ali na década de 80. Não era uma coisa que estava pulsando nos Estados Unidos do jeito que foi depois na época do Jordan, né? Final de 80, 90, né? O Jordan mudou tudo, mas basquete já existia como esporte lá, sei lá, a Converse lançou o primeiro tênis de basquete em 1917. Sim, sim. E aí foi um grande fracasso essa história. Eu não sei nem como os caras jogavam basquete com aqueles tênis lá, cara. Absurdo. Mas era basicamente isso, assim. Os primeiros tênis eram sola de borracha e a parte superior cabedal de lona, que não dava suporte nenhum, os caras machucavam o tornozelo toda hora. Chegou a Adidas na década de 70, lançou tênis de basquete de couro, que já mudou bastante, durabilidade, essa coisa do grip na quadra e etc. E aí acho que a Nike veio com essa coisa de ter alguém não só endossando, como personificando o tênis, né? Tinha essa... No filme eles fazem essa piada, né? Quando falam, vamos batizar o tênis com o nome do Jordan, o cara fala, mas vai fazer o quê? Vai fazer um Jordan para as pessoas enfiarem o pé dentro? Não era bem isso, mas virou essa piada. Eu acho que estamos falando de anos 80. A Adidas estava dominando o mercado esportivo, muito por conta do lifestyle. Acho que o filme fala um pouco disso também, né? Estamos dando spoiler aqui, é doidado, mas não tem como... Não tem problema. Não. É uma história real. O spoiler é que, assim, no final o Jordan assinou com a Nike. Então, quem não sabia disso... o fim do filme é esse, né? O fim do filme é esse. Provavelmente vocês têm um Jordan só por causa disso, tá? O Jordan era uma pessoa, né? Hoje a gente tava conversando um pouquinho antes de começar a gravação. Tem uma molecada que usa os Jordan e... Não sabe, cara. Sabe que o Michael Jordan foi um jogador de basquete, mas... Mas é interessante a gente falar sobre isso também depois. Não tá ligado nessa coisa como da a história. marca vai crescendo e acaba sendo maior do que tudo, né? E aí acho que tem esse domínio da Adidas. O Jordan deixa muito claro isso, que ele queria assinar com a Adidas, não pelos tênis de basquete que a Adidas fazia, mas pelo conjunto de agasalho esportivo, né? Porque era o estilo da molecada das ruas. Usar aquele full pack, assim, tudo combinando, as listrinhas... A calça com a jaqueta... Entendi. Uma coisa Então a Adidas era muito forte até no mundo, sei lá, no mundo pop da época. Na rua. A Adidas era muito forte na rua e essa é uma história legal, assim. Bom, vocês são os mestres do negócio e eu tô aqui pelo lado mais cultural, que é o que eu gosto, foi o que me fez gostar de tênis, essas coisas da história por trás dos produtos. E aí tinha um porquê da Adidas ficar tão popular graças aos abrigos, né? Porque a molecada das periferias dos Estados Unidos, sim, a figura aspiracional deles... era o traficante da quebrada. E os caras se vestiam com os abrigos esportivos. Então, tem lá a ascensão do Run DMC, que é um trio de hip-hop que começa a fazer show com essas roupas esportivas, meio que indo contra o jeito como as pessoas que faziam sucesso na época se vestiam. Então, a gente tá falando no final dos anos 70, disco music, os caras vestiam terno, sapato invernizado, e os caras queriam fazer show do jeito que eles usavam a roupa na rua. Então, isso fez a Adidas explodir nos Estados Unidos, um território onde eles sempre patinaram muito, né? A Adidas é uma marca europeia que sempre foi muito bem na Europa, mas nos Estados Unidos sempre deu aquela derrapada. E isso fez com que a Adidas ficasse muito grande. A Adidas já era uma marca esportiva que atuava em várias categorias esportivas. Futebol, corrida, próprio basquete. Então, era um território semi-inexplorado para a Nike, porque eles achavam assim, puta, somos americanas,
berço do basquete, como assim a gente não vai explorar o esporte mais popular, o segundo esporte mais popular do nosso país? E aí tinha a Converse, que era quem estava nadando de braçada nessa história, porque foi a primeira a lançar um tênis de basquete, patrocinava vários dos astros da NBA da época. Então a briga era muito diferente do que é hoje, onde a Nike domina o mercado e todo mundo corre atrás dela.